pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Samuca, dessa série de videoaulas aí de reforço ao curso de Desenvolvimento de Sistemas Web do IFSP Campinas. Então vamos lá, vamos continuar nossa aplicação de registros escolares, tá? Na última aula nós criamos um método de inserção, né, de um aluno no banco. A gente vai melhorar um pouquinho esse método agora nessa aula e a partir das próximas aulas nós veremos aí como recuperar, vamos começar a fazer consultas também no nosso banco de dados por meio, né, da nossa aplicação Java Web. Então, aqui abaixo da descrição do vídeo já tem um link completo com todas as videoaulas dessa série. Clique em gostei, passa para os seus amigos e vamos lá. Bom, deixa eu inicializar primeiro o meu banco. Meu banco, como vocês já viram, ele está dentro do pacote Champ, né? Primeiro eu tenho que inicializar esse pacote, né? Eu faço isso, ele está pedindo para você o sudo, né? Seu root, ele já está aqui inicializado. Agora eu posso fazer o seguinte, /opt, vamos chamar o MySQL aqui do terminal, /lamp bin MySQL, -u, root, que é o meu usuário. Eu poderia passar um "-p" e um password, mas eu não tenho password, então ele é vazio, então eu só coloco "-u" aqui. Beleza, agora eu posso dar um show databases, vamos ver se a nossa base está aqui. Nossa base está aqui, ó, Regesk Web. Eu posso entrar nessa base Regesk Web. Beleza, eu posso dar um select asterisco from student. Vamos selecionar todas as tuplas. No meu banco eu tenho o Batman e o Robin Campineiro, tá? Com 32 e 25 anos, beleza? Lembrando que a nossa base, ó, ela tem um campo ID que é autogerável, tá? Ela cria, é autoincrementável, desculpa, ela é autoincrementável. Então, quando a gente faz uma inserção no banco, é o banco que vai criando esse ID pra gente, sem a gente se preocupar. Então, eu poderia vir aqui, ó, dar um insert into tabela student, sei lá, poderia dar um nome aqui, eu quero inserir os valores, né, nome e idade, com os valores, vamos pensar num valor aqui, sei lá, uma string poderia chamar João do Caminhão, em homenagem aos Mamonas Assassinos, né? Vamos lá, o João do Caminhão tem, sei lá, 40 anos. Então a gente poderia inserir aqui, ó, inserimos o João do Caminhão, que tem 40 anos, não inserimos o ID. Então a gente pode voltar e dar um select aqui, olha, o ID é 3, tá? Então a nossa tabela está autoincrementável. Só que no nosso modelo aqui, ó, pelo que eu me lembre, deixa eu ver, no nosso modelo aqui de estudante, na nossa classe que representa o nosso estudante, nós não temos nenhum campo ID. Só que eventualmente na nossa aplicação nós vamos querer imprimir esse ID e mostrar para o usuário do sistema web nosso esse ID. Só que esse ID a gente não está guardando no nosso objeto. Então o que eu vou fazer? Só relembrando aqui, ó, quando nós criamos, está aqui dentro, tem um arquivinho aqui, ó, create table SQL dentro do pacote DB, eu coloquei aqui que o nosso ID vai ter o campo BigInt, ou seja, a gente pode ter alunos diversos, né, tão grande que estourem o valor dos inteiros. Tem que ter muito aluno, mas eu coloquei dessa maneira. Então, eu vou criar aqui um private, mais um campo que vai representar esse ID, um campo chamado private, é do tipo long, que vai ser o nosso BigInt, chamado ID, tá bom? Esse ID aqui, eu não vou passar para nenhum construtor, porque eu não quero que o usuário construa um objeto, ou que eu dê essa possibilidade para ele construir esse objeto manualmente. Eu sempre vou querer pegar do banco, então eu vou deixar o meu construtor sem isso. Só que quando for criado um estudante, eu vou colocar aqui que o meu ID, criado um objeto do estudante, eu vou colocar que o meu ID, ele é, sei lá, -1, para indicar que ele não existe, que ele não faz parte. Porque quando a gente criou nossa tabela, o ID começa sempre do número 1. Aqui eu vou colocar this.id -1, só que aqui embaixo, na verdade, eu vou colocar aqui em cima, depois do construtor, eu dou um alt insert e eu vou inserir aqui um getter and setter do ID. É o único que não tem. Tá? Então eu acabo de inserir do ID, beleza. Acabo de fazer isso aqui. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou na nossa servlet que insere, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou na nossa servlet, cadê? Servlet, students new servlet.
Tá? Nossa servlet ela cria uma pessoa, né? Um ID aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um system.out.println student. Aí você pode me perguntar, mas espera lá, ô Samuca, você está passando, ao invés de uma string, você está passando um objeto para ser impresso, né? Pelo system.out.println. Isso funciona? Vai funcionar sim. Mas o que acontece? Lembrando um pouquinho de Java, né, dos conceitos de Java, toda classe Java que nós criarmos, ou até que já existam em outros pacotes e tudo mais, ela sempre herda de uma classe base chamada Object. Tá? Essa classe é a classe pai de todas. Todo mundo herda de Object implicitamente. E essa classe Object ela tem alguns métodos que podem ser sobrescritos. Um deles é um método chamado toString. Então eu vou voltar aqui no nosso student.java, vou escrever toString, vou dar um Ctrl espaço, vou já selecionar esse método, vou tirar esse conteúdo aqui do meio. Então eu estou falando o seguinte, ó, eu vou sobrescrever o método toString. Esse método espera que você passe uma string, que você retorne desse método uma string, que será usada para imprimir um objeto do tipo student no caso, porque é nele que eu estou sobrescrevendo, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, toda vez que eu der um system.out.println num objeto student, ele vai chamar esse toString e eu vou retornar aqui a seguinte string. Eu vou retornar um ID, que eu vou ser o this.id, eu estou usando o campo aqui manualmente porque eu estou dentro da classe. Vou dar um /n para pular uma linha, vou querer imprimir agora um nome do estudante. Vou dar aqui eu tenho que concatenar, né? This.name. Vou concatenar aqui também, pular uma linha, eu vou imprimir a idade do aluno ou da aluna, né? Então, this.age. Então, concatenei, essa é a string que eu vou estar retornando, tá? Que eu retornarei. Aqui tem algum errinho, está faltando mais aqui para concatenar, mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Beleza, então, toda vez que eu chamar agora a impressão, né, o system.out de um objeto student, ele vem aqui, como eu sobrescrevi esse método, ele vai chamar esse método que espera que você retorne uma string do jeito que você quer imprimir as coisas do objeto. Eu poderia, por exemplo, só imprimir o nome se eu quisesse. Tá? Então, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou imprimir. Eu criei esse objeto, lembrando que a gente não cria o ID, então eu vou inserir um objeto novo. Vou criar um objeto novo, eu estou chamando a minha classe down, estou inserindo no banco, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um system.out.println após a inserção no banco, e na hora que a gente passar, né, passar o objeto aqui para a página show, deixa eu vir aqui na página show, cadê? Web Pages, Students, a página show, onde nós estamos mostrando, né, onde nós estamos mostrando os dados do usuário. Eu vou duplicar essa linha aqui, eu vou colocar então o ID do meu usuário, aí eu dou um student.getID, beleza? Então aqui ele vai imprimir o ID também numa página web. Então eu vou, após a criação do objeto, eu vou imprimir os parâmetros dele. Depois da inserção do objeto, eu vou imprimir também os parâmetros dele. Então deixa eu dar um clean e compilar aqui e vou fazer o deploy da nossa aplicação. Tá bom? Então, gerenciamento de alunos, vamos inserir um novo aluno aqui. Sei lá, a gente pode inserir aqui Maria do Bairro, tá? Vamos inserir aqui a Maria do Bairro, a idade, sei lá, 26 anos, Maria do Bairro. Então, cadastrar. Ocorreu um erro com o banco de dados. Agora, deixa eu ver por que ocorreu um erro com o banco de dados. Vamos ver aqui. Um erro lá embaixo. Vamos ver qual que é o erro que ocorreu. Insert down tal, deixa eu ver aqui. MySQL server, você tem um erro na sintaxe do MySQL. Checar tal, com MariaDB server, insert int. Ah, tá, né? A gente lembra que na aula passada a gente tinha feito um erro de propósito, né, no nosso student down. Então deixa eu abrir aqui o student down. Na aula passada a gente tinha feito um erro de propósito para fazer o redirecionamento para a página de erro, né? Então, eu coloquei isso aqui, deixa eu tirar isso aqui fora, né? Agora acho que vai. Então, eu vou limpar aqui, vou dar um deploy de novo. Vamos aqui, gerenciamento de alunos. Deixa eu abaixar aqui minha imagem. Cadastrar. O nome Maria do Bairro, a idade era 26, né? 26, cadastrar. Beleza, cadastrar. Mas olha só. Aqui
Deixa eu voltar aqui para mostrar o passo a passo. Vou fechar aqui o Student Down. Olha só. Nós viemos aqui, tá? Cadê? Students New Servlet. Vamos ver aqui a saída. Ó, a gente criou o estudante com os parâmetros que vieram, que foram, no caso, só o nome e a idade. Nós criamos um estudante que começou, se a gente for no construtor, ele tem ID -1. Beleza, tem ID -1. Voltou aqui, a gente mandou imprimir a Maria do Bairro aqui, né? Quando a gente imprimiu a Maria do Bairro, vamos lá, eu acho que está aqui, lá embaixo. Ó, executando antes de... Opa, isso aqui chamou da função, né? Isso aqui que importa, ó. Esse system.out.println imprimiu o objeto que nós acabamos de criar, que é esse aqui, ó. ID -1 Maria do Bairro. Beleza. Só que depois que eu inseri no banco, o nosso objeto, ele continua com o ID -1, olha só. Tanto que, quando nós mandamos o objeto para a página de show, na hora de mostrar, está ID -1 aqui. Vamos checar se na nossa base de dados a Maria do Bairro está com ID -1? Então, eu posso vir aqui, ó, no Regesk Web, na minha aplicação, dou um select asterisco from student. Olha só, Maria do Bairro foi inserida bonitinha, só que está com ID 4. Ou seja, quando eu insiro um elemento no nosso banco de dados, o ID que está sendo gerado automaticamente não está sendo refletido no campo ID do objeto. Isso não é feito automaticamente. Nós precisamos tratar isso. Bom, vocês podem pensar, bom, beleza, vamos aqui no Student Down, no Insert. Você pode pensar o seguinte, olha, e aqui eu não sei por que tá essa mensagem de erro, getInt, bom, não sei, depois a gente vê. Mas o que vocês podem pensar? Olha, quando você inserir a Maria do Bairro, você inseriu o nome e a idade, beleza, vai ter uma inserção no banco, que é essa última. Como ela vai ter sido a última pessoa, a última aluna a ser inserido no banco, você pode simplesmente fazer uma consulta no banco para pegar qual que é o valor máximo do ID, qual que é o maior valor que a coluna ID contém, correto? Por quê? Bom, a gente acaba de inserir a Maria do Bairro, como o ID é incrementável, né, em ordem crescente, ascendente, ela vai ter o maior ID, certo? Ela vai ter o ID, vai ter a tupla dela, né, o valor dela vai ser do maior ID. É uma ideia válida, então a gente pegaria o valor máximo do ID e daria um set int, um set long no caso, set ID, né? Atribuiríamos esse valor no ID. O problema disso, pessoal, é que imagine o seguinte, ó. Imagina que o usuário user1 aqui vai e faz a inserção da Maria do Bairro na nossa tabela. Então, ele inseriu aqui e a Maria do Bairro ela tem o ID 4, por exemplo, Maria, né? A Maria do Bairro aqui. Só que aqui a gente tem o user 2, que ao mesmo tempo, ou em tempos muito próximos, acabou inserindo aqui, sei lá, acabou inserindo aqui o João do caminhão. Ou sei lá, o Zé do bar. Acabou inserindo aqui o Zé do bar. E o Zé do bar, ele tem um ID 5. Então, imagina dois usuários acessando a página web, o sistema web, e isso aconteceu. Então, o que pode acontecer? Como esses processos vão estar concorrentes, né, acontecendo ao mesmo tempo, pode acontecer, então, o que eu tinha sugerido era algo do tipo, né? A gente faria aqui uma consulta, né, pelo ID máximo, pelo ID com maior valor. Vamos supor que isso aqui fosse um long ID, a gente faria uma consulta dessa maneira, e depois a gente poderia fazer aqui, sei lá, um student, né? Student.set ID, esse ID aqui que a gente acabou de fazer a consulta. Então, uma das soluções que eu pensei foi essa. Mas imagina que, quando a gente insere... Opa, isso aqui viria depois, né? Viria depois do execute update. Então, imagina o seguinte, que vem o usuário 1 e dá um execute update na Maria do Bairro, inseriu ela aqui, tá? Mas agora vamos supor que antes do usuário 1 conseguir fazer essa consulta, veio o usuário 2 e inseriu, nesse tempo, um pouquinho antes, inseriu o Zé do bar. Então, ele inseriu e o ID é igual a 5 desse Zé do bar. Na hora que a gente faz essa consulta, o que vai acontecer é que o usuário 1 ele não vai pegar o ID da Maria do Bairro, ele vai pegar um ID do Zé do bar.
Então isso é um problema de concorrência. Então a gente não pode fazer isso porque é perigoso. A gente vai deixar o nosso dado inconsistente. Pode acontecer de deixar inconsistente. O que está no banco não reflete ao que está no nosso objeto. Tá? Mas tem um jeito de resolver isso, tá? Tem um jeito aqui no Java de resolver isso. O que nós vamos fazer? Não sei por que aqui está fazendo isso, mas está fazendo esse erro. Deixa eu colocar esse erro aqui para baixo. Então, o que nós vamos fazer? Na hora de criar um prepared statement, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou passar um parâmetro a mais, que é um statement, que é um atributo da classe statement, statement.return generated keys, tá? O que eu estou falando aqui, ó? Eu estou falando o seguinte, olha, na hora de você preparar essa inserção, tá? Já vamos preparar uma inserção que vai estar apta a receber também as chaves automaticamente geradas. Então, quando eu fizer uma inserção, se tiver chaves geradas, você vai retornar essa chave para mim. Tá? Então, é isso que esse campo a mais aqui ele fala, né? Então, o que a gente faz? Após ser executado a nossa inserção no banco, eu vou criar aqui uma variável chamada resultSet, que é um conjunto de resultados, tá? É um conjunto de resultados, então aqui eu vou ter e eu vou falar o seguinte, ó. Pega para mim todas as chaves geradas pelo banco de dados. Aqui eu vou ter que dar um import provavelmente no resultSet. Então, beleza. Eu vou chamar esse método aqui, ó. Eu executei, fiz o execute update, ou seja, inseri um usuário no banco. Quando eu fiz um usuário no banco, dado que eu passei esse parâmetro aqui, né, falando, olha, retorna para mim as chaves geradas, eu posso utilizar esse método aqui chamado getGenerated_keys, que ele vai trazer para mim todas as tabelas, desculpa, todas as chaves geradas para mim no banco, automaticamente. Ele vai trazer isso para cada tupla que eu atualizar no nosso banco. Como a gente só atualizou uma tupla, né, inserimos uma tupla, então o que vai acontecer é o seguinte. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Vamos supor aqui eu insira a Maria do Bairro, 4. Como foi só uma, tá? Como foi só uma tupla aqui inserida, né? Quando eu der o meu RS, ele é um array, basicamente ele é um array de resultados, tá? Ele guarda resultados. Ele vai estar apontando aqui para as tuplas geradas. Então, eu só tenho um ID aqui. Não tenho tuplas não, desculpa, as chaves automaticamente geradas. Só que esse ID, ele tem no caso o 4, que é a Maria do Bairro. Então eu vou retornar um resultSet, um conjunto de resultados, que é uma lista, é um array de resultados com as chaves automaticamente geradas. Esse resultSet, a princípio, ele aponta para o elemento anterior ao primeiro, ou seja, eu estou aqui abstraindo que ele aponta para o nome da coluna que ele está, de uma das colunas ou de todas as colunas que ele está vendo. Tá? Então ele aponta para cá, a gente não consegue acessar o elemento logo de cara. Então o que a gente faz é o seguinte, a gente vem e aciona o método rs.next. Esse método, ele vem aqui, ó, quando eu faço um rs.next, nós estamos falando, olha, pega o próximo elemento da onde que eu estou apontando. Então, como eu disse que inicialmente ele aponta para um elemento anterior ao primeiro, ou seja, não aponta para o primeiro elemento, se eu der um rs.next, ele vai apontar para o primeiro elemento. Como nós estamos inserindo apenas uma tupla, ou seja, apenas uma tupla está sendo atualizada, inserida na nossa base de dados, o resultSet ele vai ter exatamente uma tupla aqui. E como nós temos apenas uma chave que está sendo automaticamente incrementada, no caso ID, ele retorna para mim só um valor aqui. Se eu tivesse um ID 2, por exemplo, um ID 2 hipotético, um ID 2 aqui, ele retornaria também esse ID 2 aqui, tá? Então, por exemplo, um 10 aqui, vamos supor. Então, é isso que acontece. No nosso caso, é só o branco que está valendo, porque ele só tem uma chave, um ID que está sendo automaticamente incrementável. Então, vamos apagar isso aqui. Mas vocês fiquem sabendo que você poderia ter mais. Beleza, a gente faz isso. O que nós temos que fazer agora? Vamos setar, dar um student.setID no nosso objeto. E agora a gente tem que pegar esse inteiro que está sendo gerado, né? Na verdade, esse long. Então, o que a gente faz? Dá um rs.getLong.
e a gente tem que passar o índice da coluna, né, o índice da chave, né, do resultado que eu quero acessar. No caso, por padrão, o statement, né, que está pegando essa execução, ele sempre trata que começa sempre do 1. Então, esse cara aqui é o 1. Se eu tivesse, como eu tinha falado para vocês, um ID 2 aqui, uma outra chave automaticamente criada, aqui seria o ID 2, tá? Para acessar, o index 2 para acessar. Como a gente só tem 1, então a gente vem aqui e passa o valor 1. Como é um big int, eu pego com getLong, correto? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou executando, inserindo com esse execute update a Maria do Bairro aqui. Então, stmt.execute update, tá? O execute update ele está vindo inserindo a Maria do Bairro aqui, que vai ter um ID automaticamente gerado. Como eu passei esse statement.returnGenerated_keys, ele retorna para mim uma lista, um conjunto de resultados com todas as chaves geradas para cada tupla atualizada na nossa base. Como apenas uma tupla foi atualizada na base, né, que foi uma tupla inserida, a Maria do Bairro, ele retorna para mim um RS, um result set, que inicialmente aponta para um elemento que não existe, anterior. No caso, eu estou abstraindo como se fosse o nome das colunas. No caso, é um ID. Ele traz para a gente todas as tuplas que foram alteradas. No caso, uma só. Como nós temos apenas um elemento alterado, no caso, que é o 4, ele vai ser acessado dessa maneira. Então, como ele aponta para um elemento anterior, eu dou um rs.next, ele vem para cá. E agora a gente pode dar um getLong para pegar, passando o index 1, né, do resultado, para pegar exatamente esse 1, que é esse ID 4, no caso, que foi gerado. Tá? Então, aí eu estou setando no nosso objeto. Então, aqui eu estou fazendo o seguinte, quando inseriu, eu já atualizo o nosso objeto para ficar consistente, tanto o nosso objeto inserido, quanto todas as informações, né, desse objeto que está na nossa base de dados. Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos compilar de novo. Dar um clean e compilar, vamos dar um deploy novamente, vamos inserir agora, sei lá, o Zé do Bar, uma idade, sei lá, de 40 anos, beleza? Deixa eu ver, eu já tenho o Zé do Bar? Eu acho que não, né? Deixa eu dar um select aqui. Não, tem a Maria do Bairro, né? Zé do Bar, cadastrar. Olha só, agora ele já trouxe o ID 5. Então, se eu fizer o select de novo aqui, ó, ele traz o Zé do Bar com o ID 5, está consistente. Por quê? Porque quando eu inseri, novamente, para a gente finalizar essa aula, quando eu inseri aqui, cadê, Student Down, eu estou falando que eu quero também que seja retornadas as chaves automaticamente geradas. Ele retornou um conjunto de resultados com todas as tuplas alteradas, né? No caso, com as chaves geradas para cada tupla atualizada na nossa base. Como apenas uma tupla foi atualizada, foi inserida no caso, eu dou um rs.next para pular para o primeiro elemento e dou um getLong para pegar esse valor, esse ID, né, que foi gerado, e estou inserindo no campo, no atributo ID da nossa classe aqui. Tá? Então, por fim, aqui, se a gente vir aqui no output, né, lá embaixo, ó, tá aqui, ó. Inicialmente, olha só, quando a gente criou o objeto, passando os parâmetros vindos do formulário, ele tem um ID -1, só que depois que a gente insere na nossa base aqui, pelo nosso down.insert, é feita essa atualização, ele traz o ID 5. Beleza, pessoal? Então tá feito aqui, eu vou até apagar esse system.out.println, tá aprovado aqui para vocês, a gente acaba de deixar o nosso objeto com a inserção no banco consistente. A partir da próxima aula a gente começa a trabalhar com consultas. Deixa seu like aqui no vídeo, aqui na descrição também você tem o link da playlist completa com todos os vídeos dessa série. Um grande abraço, pessoal, até a próxima.